Salve, rapaz! Como é que estão por aí? Espero que bem, se cuidem. Vamos continuar então. Hoje a gente vai falar dos aspectos da sociologia. Então, o que acontece? Terceirão é revisão, galera. Então, a gente vai falar da formação da sociologia, das influências e, basicamente, alguns autores. Esse material você vai acompanhando depois comigo no seu livro. Então, a sociologia, ela surge de uma preocupação desse carinha aqui, Auguste Comte. Auguste Comte queria que a gente entendesse a sociedade como ela se organizava. Por quê? Porque ele é um dos contemporâneos da fase final da Revolução Francesa. Então, o que ele percebe na Revolução Francesa? Que existe uma mudança, que essa mudança ela é de cima para baixo e que os indivíduos que estão embaixo estão ali à mudança. Então, a sociedade mudando e mudando constantemente, ela precisa ajudar essa galera. E como que você ajuda alguém nesse sentido aí de entender como a sociedade se porta, né? Como a sociedade existe. A gente ajuda entendendo cientificamente a sociedade. Então, daí a ideia do positivismo. Então, o positivismo desenvolvido por Comte é a ideia de que você vai ter uma forma de ciência ou uma forma científica de explicar os acontecimentos da ciência da sociedade. O que ele queria, na verdade, era fazer igual a gente tem na matemática, na física, na química, na biologia, né? Então, o que acontece? É você explicar igual as ciências naturais. Por isso que ele vai chamar, primeiramente, de física social. Ou seja, ele vai chamar esse primeiro momento de física social para entender que a sociologia seria o estudo dessa força que atua como se fosse física na sociedade, causando essas mudanças, essas transformações. Então, esse foi o primeiro ponto. Só que ficou muito nesse aspecto teórico. E aí, depois, a gente vai ter quem? A gente vai ter o aspecto da sociologia precisando de um método. Então, quem é o cara que vai desenvolver esse método? É o Durkheim. O Durkheim desenvolve esse método a partir da visão dele de sociedade, onde ele imagina que para a gente fazer o que a gente está fazendo é necessário uma força. Então, por exemplo, existe uma coerção, tá? Existe uma força que faz com que a gente faça o que a gente está fazendo. Né? Então, que a gente mantenha valores que a gente tem, que a gente acredite em coisas que a gente acredita, que a gente pensa da forma que a gente pensa. Para ele não é só uma questão do indivíduo. Existe uma força meio que invisível aí que vai fazer o indivíduo fazer isso. Então, por exemplo, voltando ao exemplo que a gente deu lá na sala, a questão do casamento. Nem todos os indivíduos aqui pretendem se casar. Alguns querem, outros não querem. Né? Agora, todos os indivíduos aqui sentem a força do que é um casamento na sociedade. Então sempre tem alguma conversa, alguma brincadeirinha, alguma coisinha falando de como que é a ideia de casar e tal e coisa. Então, igual a gente está vivendo agora a questão do vírus. Então todo mundo está sentindo esse medo do vírus. Porque esse vírus ele passa muito rápido, é um vírus que existe no ambiente, alguns dias, dependendo do local. Então, a gente está naquela tensão, medo de pegar nas coisas, medo de falar com as pessoas, medo. Então, isso é o que o Durkheim vai chamar de consciente coletivo. Então, a mesma coisa acontece com a ideia do casamento. A gente vai casar, né? Então, a gente pode até escolher diferente, mas a gente sente essa pressão. Então, o fato social, na visão do Durkheim, é a forma de agir, pensar e sentir que a sociedade meio que impõe para nós. E nós, enquanto sociedade, impomos uns aos outros. Né? Então, interessante entender essa noção. Entendendo isso, a gente vai entender quais são as características. Então, o fato social ele é coercitivo, ele é exterior e ele é geral. O que significa isso? Ele é coercitivo no sentido que ele impõe, ele é exterior porque não é o indivíduo que cria, é o grupo que cria, e ele é geral, todos os indivíduos estão dispostos ou sob a influência dele. Então, por exemplo, a ideia, por exemplo, do Brasil, a questão do futebol. O futebol é colocado para todo mundo. Ah, mas a gente, por exemplo, não gosta, mas é colocado da mesma forma. Eu vou e falo alguma coisa relacionada ao futebol, a gente sempre começa a conversar, puxa o papo com alguém falando de futebol. Você vê um cara que torce pro mesmo time que você já fica mais tranquilo, ali você já tem uma certa identidade. Então, olha como é abrangente isso, tá? Então, essa é a ideia que do cara colocar, né? Do futebol. Do futebol não, tá? Mas dessa forma coletiva de pensar.
que isso aí ele vai chamar de consciente coletivo. Nosso consciente coletivo, há uns anos atrás, era muito preocupado com a corrupção. Tanto que a gente votou e chegamos a essa escolha aí do presidente e dessa mudança toda política, por causa dessas posições. Agora, a nossa visão hoje é essa questão da temeridade do vírus, né, da questão da doença e vai. Então sempre existe essa noção geral que é colocada para todo mundo, que a gente vai, vou usar essa palavra, acho bacana, retroalimentando. Né? Então a gente fala, faz, recebe, faz, fala e vê na TV, e fica com medo e fala, e faz. Então esse processo ele vai contínuo, tá? E como que o Durkheim provou isso? Pela pesquisa que ele fez sobre o suicídio, onde ele desenvolveu o método. Qual é o método que ele desenvolveu? Um método de levantamento de dados de comparação. A partir desse método, ele descobriu o quê? Que as pessoas se matavam muito mais por uma influência social e cultural do que por uma questão particular. Então, isso o Durkheim descobriu lá no final do século XIX. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa parecida, a gente vai ver que tem outras causas, tá? Coisas que o Durkheim não conhecia antes, então, coisas que não entravam na estatística. Então, a gente precisa da estatística para poder fazer o levantamento do dado. E, para finalizar, a noção de quem? Do Weber. Então, Weber ele vai trazer para nós a ideia da ação social. A ação social é a ação do indivíduo. É uma ação dotada de sentido e é uma ação também que busca alcançar alguma coisa. Ela só tem significado em relação aos outros, beleza? Então é importante que você tenha essa noção. Eu gosto sempre de dar o exemplo da espinha. Todo mundo tem espinha e todo mundo tem medo da espinha. Ninguém quer ter uma espinha na ponta do nariz. Por quê? Nem tanto pela espinha, pelo incômodo, mas por causa da visão que as pessoas vão ter de você, né? Então, o medo que a gente tem, por exemplo, de estar com a roupa suja ou com a roupa inapropriada, convida uma moça para sair com você. Você vai ver que ela já vai perguntar para nós, vamos. Que é para saber qual a roupa que ela vai ter que usar, porque a roupa ela representa um significado. Então, é interessante que você entenda que isso o Weber vai demonstrar como a ação do indivíduo. A ação tem 4 elementos: tradicional, ação que ele chama de ações que são dos grupos mais primitivos. Então, a ação tradicional e a afetiva. E a ação dos grupos mais complexos, que ele vai dizer que é a ação racional. Essa ação racional é voltada para um valor. Quando você defende uma ideia, por exemplo, não comer carne vermelha na Semana Santa. É uma ação racional, você escolheu fazer, mas é por causa de um valor religioso. E a ação racional com objetivos, que você visa um objetivo. Tipo, você tinha uma videoaula, fazer os deveres e passar na prova do Enem. Então, essa é uma ação racional com objetivos. Beleza? Então, é isso. Nós vamos dar uma paradinha e depois a gente volta. A gente vai continuar falando de pontos de sociologia, desse resumão aí do terceiro ano, tá? Um grande abraço para vocês e até bem breve.